Abra sua Bíblia no texto da Palavra de Deus que está aí em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, o verso 1, nós vamos ler até o verso 4. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 4. Vamos ficar de pé para ler? Faltou alguém, irmãos? Os irmãos que levantaram a mão? Faltou alguém? Todos receberam? Muito bem. Vamos ler a palavra? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Vamos repetir o verso 1? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, te pedimos o teu poder agora, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, seja sobre aqueles, Pai, que estão aqui sozinhos, só eles ainda servem ao Senhor em seus lares. Pai, nós oramos pedindo a tua poderosa mão, falando ao coração, ministrando, Senhor, de forma que haja novidade, Senhor, de vida, de forma que haja, Senhor, fluir da tua presença por meio de um coração rendido, um coração quebrantado diante de ti, um coração, Senhor, restaurado, abençoado pela tua palavra, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos, é motivo de grande alegria para nós estarmos vivendo o mês da juventude. Você percebeu aqui à frente, tanto na abertura como nos dízimos e também no louvor, a infinidade dos jovens trabalhando. Glória a Deus por isso. E hoje, Dia dos Pais, o dia que nós celebramos o Dia dos Pais, eu gostaria de falar com você sobre o valor da paternidade. E um dos pais mais famosos da Bíblia é Abraão. Aqui ainda no texto que lemos, o nome ainda é Abrão. Meus irmãos, nós precisamos resgatar o valor da paternidade, e é claro, só existe paternidade no matrimônio, por causa do matrimônio. Alguém que almeja ser pai, segundo a Bíblia, primeiro passo a ser feito é ter o relacionamento amoroso e, é claro, o casamento. O casamento na Bíblia, o primeiro casamento na Bíblia se deu entre Adão e Eva. Adão e Eva foram unidos perante o Senhor. Inclusive, eu quero falar com você sobre esse princípio do casamento. O casamento deles se deu em Gênesis capítulo 2, você encontra a partir do verso 18, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus faz a mulher a partir da costela de Adão. E ele, então, traz Eva até ele, põe ele para dormir, ele é adormecido, retira a costela, ele constrói Eva e traz até ele, e ele, então, declara: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela se chamará mulher, pois do homem foi tomada. Em outras palavras, Adão recolocou a costela no lugar. E ali eles foram constituídos, marido e mulher. Não havia um cartório no Jardim do Éden, havia a presença de Deus. Pastor, mas se não tinha cartório, foi casamento? Meu irmão, só existe o cartório por causa da maldade dos homens. Você sabia disso? Um cartório, assim também como a delegacia, assim também como a polícia, que tem que fazer ronda, só existe por causa da maldade dos corações. Como assim? Se não é um cartório que possa oficializar negócios, você acha que o homem mau faria o quê? E é claro,
nós não conhecemos. No domingo passado nós pregamos aqui, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê o coração. Você lembra disso? Isso significa que como nós só vemos o que está diante de nós, e é claro, você que está aqui, principalmente os que já viveram um pouco mais, sabem que muitas vezes você, na sua vida, encontrou pessoas que pareciam ser boas pessoas, mas que o coração revelou outra coisa. O texto da palavra de Deus, quando vai falar sobre o casamento, ele declara um ensino muito forte. O casamento deve ser feito na presença de Deus. Mais tarde, o povo de Israel, e na tradição do tempo antigo, antes mesmo do povo de Israel, os casamentos eram feitos perante uma autoridade. E quando não tinha essa autoridade, era a pessoa mais velha do local onde residia aquele vilarejo. A pessoa mais velha, e aqui, enfim, tudo que eu estou falando tem ensino, muito ensino forte para nós. A pessoa mais idosa do local, bem como todo aquele que fosse mais velho do que a pessoa, era alguém que deveria ser respeitado. Eu vi um pouco disso na minha infância. Quem aqui é desse tempo? Quem aqui é desse tempo? Eu sou irmão de 5. O do meio, o mais novo dos homens. Eram 3 homens, 3 mulheres. 2 já partiram. Mas eu me lembro que o simples fato da minha irmã ser mais velha que eu 2 anos, já fazia dela autoridade para falar sobre a minha vida. Quem aqui é desse tempo? Quem aqui é desse tempo? Tempo bom ou não é? Foi tempo bom ou não foi? Agora, de onde surgiu tudo isso? Lá mais atrás, mais na história, esse ensino era algo natural. Uma pessoa mais velha no vilarejo, e aí agora voltando para o Antigo Testamento, uma pessoa mais velha no vilarejo, eu estou citando vilarejo, falando das pequenas comunidades, pequenos ajuntamentos. A pessoa mais velha, só pelo fato de ser mais velha, ela era a autoridade, perante dela seria anunciado o matrimônio entre 2 pessoas. É claro, eu estou aqui resumindo de uma forma geral, dentre as muitas culturas, era dessa forma. No povo de Israel, era também o mais velho, e é claro, conforme a história de Israel, o sacerdote. Então, perante uma autoridade, anunciado diante de todas as pessoas, era realizado o matrimônio. Pastor, então, quando eu me juntei com a minha mulher, eu posso considerar que eu estou casado, se você anunciou para todo mundo e oficializou uma cerimônia, e essa cerimônia cumpriu os padrões do nosso tempo, você está casado. Do contrário, você não está casado de acordo com a cultura do nosso tempo. Na cultura do nosso tempo, a autoridade constituída não é mais o mais velho, mas é um papel passado. E essa autoridade não pode faltar na sua vida. Normalmente os homens não se importam muito com isso. Normalmente, todas as vezes que eu vi alguém que era junto, né, a pessoa, o homem vai muito bem, ele não se importa da mesma forma que a mulher se importa. Mas quando esse assunto chega na pergunta para as mulheres, todas elas gostariam de ter passado pelo matrimônio conforme deve ser. E é claro, a recomendação minha é sempre essa. O texto da palavra, em outro trecho, vai dizer que Deus foi testemunha no dia em que você se colocou para se unir com a mulher da sua mocidade. E é claro, a recomendação é que casasse logo na mocidade. Então, o Senhor Deus foi testemunha. Quando no cartório você compareceu, pode não ter tido a presença de um pastor, você estava comparecendo diante de uma autoridade e aquele documento constitui o matrimônio. Nós recomendamos a todos, se de repente há aqui, né, alguém que não está oficialmente casado, faça isso, meu irmão, convide o Senhor para vir e ser testemunha perante a sua união. Eu sei que você ama essa mulher e ela ama você. E aí, é claro, eu estou falando de uma forma geral, nós estamos ensinando. A você que é visitante, eu quero dizer para você que eu não falo aqui, né? Eu não falo aqui no púlpito indireta para ninguém, viu? Como assim?
vou falar isso aqui porque fulano está aí. Não faço isso. O púlpito é um lugar de ensino da palavra de Deus. E é um lugar sagrado para nós. Não um lugar sagrado no sentido que é mais santo do que outros lugares, mas é sagrado porque separamos esse lugar para pregar a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Você sabe que sagrado é o templo aí do Espírito Santo, que é você, né? O templo do Antigo Testamento agora é você, o seu coração. E que a palavra de Deus esteja aí. Mas consideramos santo também, entre aspas, né? Santo, porque separamos esse lugar para que o Senhor fosse glorificado e aqui pregamos a palavra. Então, além de não ser nada elegante para um pastor só ficar falando em direta, né? É muito feio isso, né? Eu preciso ensinar a palavra, então falamos de todo o assunto como sendo todos necessários para ouvir. Pastor, não precisa ouvir isso, eu não estou dentro dessa situação. Você terá algum amigo, alguém que você precisará orientar. Quero deixar claro, meu irmão, você é autoridade para muita gente. Existem amigos seus e amigas suas, irmãs, as irmãs. Existem amigas suas que jamais pedirão conselho para mim ou para qualquer outro aqui, mas pedirá para você. E você, como serva de Deus, precisa saber toda a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que há a vida. Amém, queridos? Quando você recebe essa palavra, em nome de Jesus, você será a boca do Senhor para a vida de pessoas. Então, assim se dá o casamento, e é no matrimônio que Deus deseja que haja filhos. E tendo filhos, agora nós temos a celebração no lar do Dia das Mães e do Dia dos Pais. Eu quero aqui também dizer que absolutamente nós não vamos mudar a mensagem por causa da modernidade do nosso tempo. Quantos aqui já ouviram falar dessas mudanças da modernidade? Quem já ouviu? Pouca gente. Ela já está batendo a porta de colégios. Existem colégios que já não celebram mais Dia dos Pais. É o dia do responsável, é o dia do tutor, é o dia de tudo, mas não se profere o nome Pai. E eu quero deixar claro aqui, meu irmão, em nome de Jesus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Uma das matérias do curso de noivos, né? Essa semana passada, aliás, há 2 semanas atrás, foi a matéria de um casal que nós estamos ministrando. E nós estudamos durante 1h30 sobre a Trindade. Por quê? Porque quando o Senhor disse em Gênesis capítulo 1, versículo 25 e 26, versículo 26 em especial, ele declara muito fortemente, vamos ler aí a palavra, abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, o verso conhecidíssimo, né? Capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Em outras palavras, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, ou por que não, melhor dizendo, a imagem e semelhança deles. Deles por quê? Porque estava ali, veja, a palavra está dita assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Palavra nossa, era mais de um falando. Quem era? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Deus criou o homem, a nossa imagem, ele falando, a nossa imagem e semelhança, quando você estuda a Trindade, você estuda a figura do homem, da mulher
e dos filhos. A figura do homem, é claro que em outra linguagem, na linguagem da Trindade, o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo numa linguagem de amor e de execução de obra. O Pai, assentado no trono, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o texto diz no verso 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O texto original para essa passagem é Elohim, onde está escrito Deus, que é Deus ou deuses, Deus no plural. Por quê? Porque quem criou todas as coisas foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou resumir para você de forma muito objetiva. O Pai idealizou o plano, a voz que ecoou no Jardim do Éden, na criação, aliás, o Jardim do Éden era um local só. A voz que ecoou na criação era a voz do Filho, e o executor da criação foi o Espírito Santo. Por isso que ele pairava sobre a face das águas. Em respeito aos mais novos e os visitantes, abra aí Gênesis 1, versículo 1 ao 3, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando o verso 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz, a voz não era a voz de Deus, o Pai, mas era a voz do Filho. Por quê? Porque o Filho é a palavra, ele é o Logos. No Novo Testamento, quando é citado o Filho, ele é o Logos, ou o Verbo, no texto de João capítulo 1. Vamos ler João capítulo 1. Pastor, o senhor vai ler esse texto de novo, pastor? De novo, meu irmão. E se você está lembrando de outros cultos, você está terminantemente certo que eu estou fazendo de propósito. Viu? Por quê? Porque nós precisamos de treinamento. Você precisa saber isso que eu acabei de falar de forma muito simples. João capítulo 1. Olha como é que está escrito no texto de João. Acompanhe aí, por favor. Irmãos, vamos só na introdução agora, porque eu vou falar coisas pesadíssimas. Preste atenção aqui. Eu vou falar umas coisas aqui hoje que talvez você vai ficar bravo da vida. Você vai sair daqui chateado, mas aquele chateado que Deus pegou na sua orelha. Quem entende o que eu estou dizendo? Não é? Se você não sair daqui hoje preocupado, ou você não é crente, você vai descobrir que não é, né? Como assim? Porque não tem um filho que não perceba quando o pai está falando. E a não ser que eu não seja diferente de você, eu não sou, né? Toda vez que Deus fala comigo, eu tenho que consertar alguma coisa. Rapaz, é incrível. Posso me ajoelhar cheio do Espírito Santo, quando levanto, e rapaz, mas é mesmo? Olha. Porque Ele é perfeito, nós não. Então, o Senhor Deus tenha misericórdia de nós hoje aqui, amém, irmãos? E nos abençoe. É só uma força de expressão aí para você acordar aí. Vamos lá. Se você estiver querendo dormir, está repreendido. Vamos lá. João 1, Evangelho de João. Vamos ler juntos aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Note aqui, ó. Para você ler Gênesis 1, você tem que entender João 1. No princípio era o Verbo, que no grego é o Logos. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Pastor, como é que é isso? Olha só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então aqui está percebido duas pessoas. Está falando do Verbo, está falando de Deus, o Pai, que ele estava com Deus, o Verbo. Aí o verso 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Consegue perceber Gênesis 1? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E vou adiantar o texto. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Imagine o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Pastor, era a face das águas ou era a face da terra?
Neste momento não havia continente, não havia terra, havia água. O mundo era planeta água nesse momento. A terra ainda haveria de ficar do jeito que deveria ser. Amém? Quantos estão entendendo? Então, olha só. Quando a voz ecoa, haja luz, quem executou a luz foi? Irmãos, foi Deus, porque é a Trindade. Vamos lá. Quem é que estava sobre a face das águas? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre a face das águas, como que dizendo assim: pode mandar que eu faço. Isso aqui, irmãos, é muito forte. Abre parênteses aqui rapidinho. Este Espírito está aí dentro de você. Quando você abre a Bíblia, levante aí a sua Bíblia aí, meu irmão, em nome de Jesus. O poder de Deus já seja sobre você aí agora. Se você não tem a Bíblia, eu vou deixar você levantar o celular, viu? Pode levantar o celular aí, que eu sei que tem um celular aí na Bíblia. Se não tiver, Senhor, tem misericórdia desse teu servo que vem para cá e vê na Bíblia do outro, né? Tirando os visitantes, viu? Mas o crente que está aqui assim precisa de misericórdia. Levante aí bem forte aí, em nome de Jesus. Meu irmão, quando você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo está onde? Está aí dentro de você. Sabe por que você tem fé depois que lê a Bíblia? Porque o Espírito pega essa palavra e gera fé em você. Eu acabei de ensinar o princípio da palavra que está em Gênesis 1, que se repete até hoje. O Espírito Santo que habita em você, ele, quando você está lendo a palavra, ele é que vai se revolver dentro de você e organizar as coisas mediante a palavra. Por isso que você começou a ler, estava estressado, chateado. Ao término, você já estava com a outra visão, já estava até calmo, já tinha até esquecido das preocupações. Por quê? Porque o caos do coração dos homens só é organizado mediante a palavra de Deus. Então, entender sobre a Trindade é necessário. É necessário para entender o mover de Deus na minha vida. Irmãos, quando eu vou me ajoelhar, quando eu abro a palavra, eu já estou na fé de que algo vai acontecer por causa disso. Por causa disso. Então, tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí depois vem a voz dizendo: seja feito um luminar maior, luminar menor, então haja separação entre as águas e águas. Então a terra foi como que levantada e fez os continentes. Meu irmão, em nome de Jesus, compreenda. Deus criou a família à semelhança da Trindade. É claro, quando o texto de Efésios capítulo 5, quando diz, abra aí a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 5, texto conhecidíssimo dos casais principalmente. O texto, quando faz a declaração sobre o casamento, até não me recordo agora qual dos versículos exatamente, mas que o homem deve amar a mulher, não é? Isso, está aí no versículo 25. Versículo 25, capítulo 5, verso 25. Não separei esse texto, estou falando agora. Diz aí o texto do verso 22. Vamos ler a partir do verso 22. Quem encontrou, diga amém. As mulheres sejam cada uma submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Note que o texto está fazendo uma analogia, uma comparação com o relacionamento da mulher com o homem e comparando com o relacionamento de Jesus com a igreja. Verso 23 novamente. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte, vamos ler juntos? De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra.
Olha aqui, ó, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la, mais forte, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar, cada um a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a si próprio, a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o chamado da palavra de Deus é que o homem ame a sua esposa. Aqui há uma comparação da atitude do homem para com a mulher, e essa comparação ela é feita à luz do relacionamento de Jesus com a igreja. A igreja aqui citada deve ser compreendida como os 12 apóstolos que Jesus reuniu, cuidou, deu a palavra de Deus a eles. Assim deve também os maridos dar a palavra de Deus à sua esposa, pois o próprio texto diz, a palavra de Deus, ela promove a lavagem da água. E essa lavagem não é lavagem com água, mas é a limpeza que a palavra de Deus promove, corrige. E isso é chamado de limpeza, em outras palavras, no texto. E quando o texto diz, marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, irmãos? Cristo amou a igreja entregando-se para que ela fosse promovida. Ele entregou-se na cruz do Calvário, enfrentou a morte para que a vida fosse manifesta a todo aquele que crê. E quem crê é a igreja. Mas como deve ser o amor do homem para com a sua mulher? O amor do homem para com a sua mulher é o amor de cuidar dela e promovê-la. Ele vai agir para com ela de forma que ela estará feliz. Ela será uma pessoa feliz. E ele vai cuidar, zelar, fazer com que, assim como Cristo, ele nos arrancou das trevas e nos colocou na luz, o homem deve promover o melhor para a sua esposa. E esse amor é o amor que conduz esse ambiente maravilhoso. Em outras palavras, se você casou com essa moça e ela tinha uma série de problemas, ela se casou com você, você vai ser instrumento de Deus para poder ajudá-la e para poder lidar com ela de forma que o Senhor seja glorificado. Em outras palavras, o homem, ele é comparado como Cristo foi para a igreja. Por isso, irmãos, que não dá para aliviar para os homens. Não dá para aliviar para os homens. Ah, meu irmão, você está despreparadinho, mas está tudo certo, é só casar. Não. Pode parar. Ah, pastor, mas eu tenho muito amor para dar, só não tenho trabalho, nem quero trabalhar. Meu irmão, esqueça agora. Está repreendido, pare logo de falar nisso antes de ver um raio na sua cabeça, eu estou perto de você. E aí eu vou pegar esse raio também, né? É só uma força de expressão, hein, irmãos? Vai que dá umas trovejadas quando terminar aqui. Aí alguém diz, ó, o pastor aí, ó. Mas me diga aí, meu irmão, os homens que têm lutado para ser marido de verdade, conforme Cristo foi para a igreja, casamento é para homem ou não é? É ou não é, homem? Casamento é para homem, meu irmão. Ora. É, ó. O cara chega, meu irmão, cansado, trabalhou o dia todinho, e às vezes ele tem que lidar com a esposa que está naqueles dias de todo mês, que a situação é braba, difícil, ele faz tudo certinho e ela não está gostando de nada que ele fez. É ou não é verdade? Se você disser que você nunca passou isso, vai crescer o seu nariz aí. Vai. É ou não é verdade? Não, irmãos. Crescer o nariz não é verdade, é só uma figura, né? Terminar aqui, alguém diz assim, fulano, teu nariz está maior do que quando tu começou o culto, tu não levantou a mão, né? Eu nem pedi para você levantar a mão, não é?
Ou você nunca viu aquela situação, o cara chegou em casa e disse, hoje eu vou acertar, ontem eu errei, mas hoje eu já sei tudo, já sei tudo. É só trazer um presentinho, aí você traz o mesmo presente de ontem, ela gostou? Não, porque hoje tem que ser um outro presente. Aí você pergunta qual, ela diz, não sei. Eu não sei qual, mas não era esse. Não é? Agora, por que é assim? A psicologia vai dizer que a mulher, ela precisa causar na vida do homem. Isso não é uma regra que é utilizada todo dia, mas pelo menos alguns dias do mês. O que seria causar? É como se a mulher fosse um instrumento para saber se você é homem de verdade. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que simplesmente se calar, não vá na onda, não entre na pilha. Você terá simplesmente que respirar fundo e entregar para Deus, porque só o Senhor para lidar com o ser humano. É verdade ou não é? Ou você já teve dias que você não se aguentou? Irmãos, eu já passei por dias que eu disse, rapaz, só o Espírito Santo para lidar comigo. Então, quando nós pensamos no matrimônio, por que nós falamos que casamento é para homem? Porque para lidar com isso, irmãos, tem que ter estrutura. Tem que ter estrutura. De forma nenhuma você pode lidar com outra visão. E aqui eu quero com isso, por favor, preste bem atenção. Eu não estou dizendo isso baseado no meu casamento, eu nem posso fazer isso, né? Eu não dou esses exemplos baseados no meu casamento, mas sim baseado no estudo da palavra de Deus e no estudo do ser humano, porque nós, quando estudamos a palavra, nós estamos vendo o ser humano, meu irmão. A Bíblia mostra o coração de Deus e mostra o coração dos homens. Tanto é que um dos motivos que nós sabemos que a Bíblia foi escrita por Deus e não pelos homens, se fosse escrita pelos homens, tinha ali um monte de rasgação de seda em cima da figura. Mateus ia falar bem dele quando escreveu Mateus. Meu irmão, 1 Pedro ia ter lá alguns versículos, Pedro rasgando uma seda assim para ele mesmo. Porque o ser humano é assim. Não teria falhas, não teria defeitos. Nunca, jamais, determinados textos seriam escritos, se fosse na escolha do homem. Agora, tenha certeza, Deus quer que você compreenda, quando você lê a palavra, você está vendo o coração de Deus, como Deus lidar com o pecador, esse é o nosso grande foco, mas também é que se abram os seus olhos e você nunca confie no seu próprio coração, porque hoje você diz que está tudo bem, e quando se ajoelha e vai orar e busca mais um pouco, você descobre que não está. Portanto, não confie em você mesmo como já tendo alcançado. Então, meus irmãos, este assunto é muito sério. E quando nós falamos no assunto que nós estamos tratando aqui, que é uma das matérias, né? Eu acrescentei agora a Trindade para o curso de noivos. Então, por que temos que na preparação do casamento tem que aprender sobre isso? Por quê? Porque nunca, jamais nós vamos modificar o que Deus constituiu, irmãos. Deus constituiu a família, o homem na figura do Pai, na Trindade, a mulher na figura do Filho, na Trindade, e o Espírito Santo é a figura dos filhos. Em outras palavras, o que começou no Pai, na unidade com o Filho, gerou a voz que ecoou e a execução do Espírito Santo na constituição de todas as coisas. Em se tratando da família, começou com o homem que se uniu com a mulher, gerou filhos, e o nome dos pais sempre será lembrado através dos filhos. E é sob essa ótica que eu quero voltar para o texto de Gênesis 12. Por favor, abra aí conforme iniciamos. Gênesis capítulo 12. Nós lemos sobre o início, onde o Senhor chama Abrão. E Abrão, meus irmãos, ele estava sob uma visão. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
E aí no verso 2, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Veja, Abrão sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Pastor, como é que um homem de 75 anos estava na casa do pai? Funcionava assim. As famílias, elas continuavam interligadas pelo negócio da família. Cada um tinha sua tenda, se morava em tenda. Nesse momento aqui, morava na cidade de Ur dos Caldeus. Cada um tinha sua residência, mas o pai, o patriarca da família, era o detentor dos negócios e da ordem sobre os negócios. Esses negócios, seja criação ou plantação, passava para o primogênito na morte do pai. E ali, quando o pai morria, era dividido em partes para os filhos. O primogênito sempre levava uma parte maior. Isso é cultura do Antigo Testamento, não só de Israel. Muito bem. Quando nós encontramos esse ensino, quando o Senhor disse para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, o Senhor estava dizendo para Abraão, você vai deixar tudo aí com seu pai e vai sair. Em outras palavras, para servir a Deus, Deus estava chamando Abraão, largando tudo. Claro, você vai estudar o texto, vai perceber que ele já tinha alguns animais. Provavelmente foi-lhe dado a parte que ele tinha de sustento baseado no negócio e na distribuição entre os filhos. Ele tinha irmãos. Quando o texto da palavra declara isso, ele está saindo do seu ambiente de conforto aos 75 anos de idade. Aí você me pergunta, pastor, isso que Deus requereu não era melhor se tivesse chamado um rapaz jovem? Não, irmãos. O que Deus estava para fazer na vida de Abraão era um milagre para ser chamado a atenção de todas as nações. O que é o povo de Israel? A nação gerada por Deus para que o próprio Deus se relacionasse e mostrasse o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E aí vem o motivo por que há tanto ódio para com os judeus e até hoje. Por que há tanto ódio? Porque Israel, venha se tornar Israel, porque um homem chamado Abrão decidiu largar tudo para ir andar com Deus. E detalhe, verso 1, o texto diz que era para sair da terra, da parentela e da casa de seu pai, e ir para uma terra que eu te mostrarei. Você iria para algum lugar sob uma ordem dessa? Além de você abrir mão de todo um futuro, se, é claro, ele ficasse, ele teria muito mais do que ele levou. Você sairia sem saber para onde vai? É para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento aqui, ele ouve que ele sairia, mas não teria morada certa de saber para onde ir. Se eu dissesse agora, para você aqui, vamos sair todos nós daqui agora. Pois é, Abrão é chamado de pai da fé. Um dos motivos por que ele é chamado de pai da fé, porque a fé que ele tinha é a fé que todo homem de Deus deve ter. Como assim, pastor? Se Deus te falou, meu irmão, pode ser a coisa mais louca aos olhos humanos, mas Ele sabe o que Ele falou para você e Ele pode cumprir tudo o que Ele prometeu. Então, quando nós observamos a passagem bíblica, nós vemos o padrão para a família que é até hoje. Meus irmãos, uma família, para ser família aos olhos do Senhor, ela tem que se desvencilhar de pai e mãe. Claro, nós não estamos falando que você não vai mais ter relacionamento com seus pais, mas você não pode ter dependência dos seus pais. Você não pode depender financeiramente nem emocionalmente. Você pode morar do lado dos seus pais, mas não pode depender emocionalmente e
financeiramente dos seus pais. Por quê? Porque deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Pastor, o que isso tem a ver com o dia dos pais? Meu irmão, há uma infinidade de filhos que nasceram em meio a tribulações essas por quebras de princípios da palavra de Deus. O que o Senhor estava chamando Abraão para percorrer é algo que se aplica ao casamento hoje. Para que uma pessoa seja bem-sucedida, ela precisa entender que o casamento é um caminho onde ela não sabe o dia de amanhã, mas ela, na semelhança de Abraão, deve confiar que o Senhor Deus é que está na frente. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Muito bem, e aí chega o dia em que Abraão vai ter um filho, com 75 anos, 25 anos depois ele vai ter um filho, e ele tem um filho chamado Isaque. Isaque, ele cresce, sua mãe morre, e ele vai se casar, mas há uma preocupação. O texto da palavra diz, abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 24, capítulo 24 de Gênesis. Eu gostaria de ler os primeiros versículos com você. No estudo do curso do Homem ao Máximo, na lição 12, tem uma matéria lá. A matéria do curso, na lição 12, diz que todo homem tem pelo menos 5 alvos para conduzir a sua casa, em especial os seus filhos. Eu vou dizer um só. O restante você tem que fazer o curso. Né? Não é, Lino? Vai ter que botar o joelhinho para fazer o curso, hein? Faça o curso quando tiver o anúncio. Mas veja bem, o alvo de todo pai é encontrar uma esposa para o filho. O alvo de todo pai é encontrar uma esposa para o filho. E isso é lido no curso A Semelhança de Abrão. Entenda isso, sua cabeça agora começou a girar, meu irmão. Sabe por que está girando? Porque na nossa cultura alguém vai dizer assim, isso aí é uma coisa que ele que vai decidir. Como é que seria um pai encontrar um filho, encontrar uma esposa para o filho? E do outro lado da mesma forma, encontrar um marido para a filha. É o entendimento de um pai que sabe que casamento é coisa séria. Vou repetir. É o entendimento de um pai que sabe que casamento é coisa séria. Então, você é pai, meu irmão, você precisa se preocupar quem é que a sua filha ou seu filho estão buscando relacionamento. Você precisa. E é bom lembrar, né? Está lá o texto de Provérbios, dando inúmeros conselhos aos jovens. Por quê? Porque os jovens, eles têm o erro de achar que sabem todas as coisas. E que não há o que se preocupar. E o texto de Provérbios diz que ele deve nunca, jamais se desvencilhar dos conselhos de sua mãe, do ensino do seu pai. Agora, espera-se que a mãe e o pai tenham pleno conhecimento da Escritura Sagrada, para que saibam orientar os seus filhos. E aí, como eu disse, Gênesis capítulo 24, verso 1, diz assim o texto. Era Abrão idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Disse Abraão ao seu servo mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus. Repita aí comigo. Mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito. Mas irás à minha terra e a minha parentela, e dali tomará mulher para o meu filho Isaque.
Perguntou-lhe o servo, se a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar o teu servo a terra de onde saíste? Note aqui, irmãos, o Abraão está falando com o servo mais antigo da casa. Ele tinha lá mais de 300 servos nascidos na casa dele, trabalhando para ele. E o servo mais antigo, que era o administrador de tudo, era o que iria viajar para uma terra distante. Qual era a terra? A terra de Ur dos Caldeus, aonde Abraão tinha saído. Irmãos, presta atenção aqui, esqueça o relógio agora, eu vou acabar no horário, não tem problema. Se passar um pouquinho é só uma beirinha. Mas para mim é muito importante o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da formação de famílias, de futuros pais. Nós estamos aqui celebrando hoje pais, a paternidade, mas não existe paternidade aos olhos de Deus sem responsabilidade sobre os filhos. Amém, queridos? Então eu quero com você percorrer esse texto observando por que Abraão falou o que falou. Meu Deus, meu irmão, isso aqui é para deixar o cabra preocupado. Se não tiver, é claro, observando isso, né? Observe. Abraão está dizendo para o servo dele, porque ele vai para a terra dele de origem, para encontrar uma esposa para o filho. E o servo disse assim, se ela não quiser vir, eu posso levar Isaque para lá? Olha o que Abraão diz, verso 6. Respondeu-lhe Abraão, guarda-te de não fazeres tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo, darei esta terra à tua descendência. Ele enviará o seu anjo diante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre do juramento, somente não passas para lá tornar o meu filho. Meus irmãos, esse Abraão era cabra macho com Deus. Como assim? Ele sabia que a terra dele nunca mais poderia ser a morada de sua família. O que Deus tinha dito? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ver no mapa, quem tem a Bíblia Thompson, a Bíblia Shed, você vai encontrar a peregrinação de Abraão. Abraão andou em toda a terra de Canaã. A terra de Canaã tinha mais de 10 nações grandes, fora as pequenas. E ele andou toda aquela terra, e Deus foi direcionando para ele andar. E Deus foi dizendo para Abraão, toda esta terra será da tua descendência por possessão. Dentre as terras, a terra onde está hoje a cidade de Jerusalém está no meio delas. Muito bem. Agora, vamos entender uma coisa aqui, muito forte. O primeiro motivo por que ele não podia trazer a esposa, se ela não quisesse vir, não podia levá-lo para lá, é porque lá não era mais a morada do seu povo. Por que Deus disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, fora tudo que eu ensinei aqui já? Ur dos Caldeus era uma terra idólatra. O povo de descendência abençoada residia ali, eram os descendentes de Sem. Eles residiam ali. Abraão é da descendência de Sem. Observe aí, volte um pouquinho a sua Bíblia, deixe marcadinho aí onde você está. Você vai deixar marcadinho o capítulo 24. E nós vamos ler o capítulo 10 de Gênesis. Por favor, é o capítulo 10? Não.
é o capítulo 9. Capítulo 9, eu vou narrar rapidinho aqui para você. Acontece o dilúvio, Noé sai da arca, Noé é antes de Abrão, né? Capítulo 12 é onde é Abraão. Agora estou no capítulo 9. Observe aí a partir do capítulo 9, verso 20. Diz o texto no versículo 20: começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. E Cão, pai de Canaã, note aí, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé, notou aí? Sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos seja para seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Alegre-se Deus a Jafé. Alegre Deus a Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Preste atenção aqui, meu irmão. Isso é forte aqui. Olha só. O Canaã, ele não respeitava o pai, principalmente você adolescente, você jovem, até adulto. Entenda? Desrespeitar pai e mãe é algo que a Bíblia diz que a pessoa vai viver pouco tempo sobre a face da terra. Honra teu pai e tua mãe, e viverás longo tempo sobre a face da terra. Automaticamente, outro trecho vai dizer: se você não honrar, será ferido de morte. Meu irmão, pode acreditar numa coisa: todo filho que desonra pai, ele é candidato à morte. Candidato à morte. Pastor, isso é uma regra absoluta? Não, meu irmão. A graça de Deus pode vir e salvá-lo e ele se arrepender. Foi o meu caso. Eu mentia mais do que tudo, meu irmão. Pinóquio, coitado, meu nariz virava a esquina, se crescesse o nariz. Quando eu era do mundo, mentia de todo jeito, aprontava na rua mais do que tudo. Meu pai vinha perguntar se eu estava em tal lugar, eu dizia que não. Né? Um dia, a minha mãe disse: ô Renato, tu se envolveu com alguma briga? Eu digo: não, minha mãe. Aí minha mãe estava lá lavando a roupa e viu lá um pé que devia ser do número 43, certinho na blusa. Uma pesada que eu peguei nas costas. Esqueci de limpar a blusa lá. Eu estou rindo, irmãos, porque o pecador é uma piada, né? Eu achava que estava arrasando, ó. E aí a minha mãe levanta e mãe é um negócio, meu irmão, que não adianta, que ela sabe tudo. É ou não é, mães? Se o menino aprontou, você sabe, tem alguma coisa errada, chegou calado demais. Se chegou falando demais, aí você também sabe que ele está muito falante, ele não é assim. E aí a minha mãe não era diferente. Aí nesse dia ela estava com a prova, né? Eu digo: e esse desenho desse pé aqui? E aí eu tive que inventar qualquer coisa. Quando eu me converti, o que eu fiz? Minha mãe já tinha partido. Eu fui até o meu pai e pedi para conversar com ele. Eu digo: pois não. Ele falou. Eu digo: pai, o senhor me perdoa. Do que, meu filho? Eu digo: eu menti muito para o senhor. Aí eu comecei. Ó. Pai, pensa, o capeta perdeu para mim. Eu fiz mais do que ele, pode acreditar. E eu fui dizendo: o senhor lembra quando aconteceu isso? Eu menti.
Aí, irmãos, conversa longa. Meu pai ficou assim olhando, não entendendo nada, né? Eu digo, pai, eu agora aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu sou crente agora, servo de Deus, eu preciso consertar minha vida. E eu carrego isso comigo e agora eu sei que eu pequei. Então, quando nós olhamos para isso, meu irmão, a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida. Mas eu poderia ter partido. Então, quando nós olhamos para o que a Escritura está dizendo, ela mostra o filho de Abrão, ou de Noé, Cão. Ele desrespeitou o pai, ele viu a nudez do pai e saiu espalhando para os irmãos de forma desrespeitosa. Ele desrespeitou o pai dele e ele deveria ter feito como os dois irmãos. Eles pegaram o manto e de costas foram andando de encontro ao pai e cobriram o pai. O pai abençoa Sem e Jafé. E aqui, irmãos, eu quero que você preste bem atenção, porque todo crente tem que saber isso. Você já ouviu falar a palavra antissemita? Quem aqui já ouviu falar a palavra antissemita? Pouca gente. Levanta a mão bem alta aí, quem levantou a mão. Pouca gente. Dê uma olhada aí ao redor agora. Fique com a mão levantada, por favor. Dê uma olhada ao redor. Veja como tem pouca gente que ouviu falar dessa palavra. O que é um antissemita? É todo aquele que se opõe à descendência de Sem. Nações foram antissemitas. O maior antissemita do mundo, no registro histórico, foi Hitler. Antissemita. O que ele fez? Mandou matar 6 milhões de descendentes de Sem. Agora, os descendentes de Sem compreendem somente o povo de Israel? Não, meu irmão. É principalmente o povo de Israel. Mas toda a descendência, Israel tem outros parentes. Um deles, os Emirados Árabes, descendência de Abraão. Eu quero com isso dizer para você, essa descendência de Sem, ela é odiada de geração em geração, porque as pessoas podem morrer, o homem, o ser humano, mas as trevas sabem quem é descendente de Sem. E de geração em geração há uma intriga, há um levante. Por isso que você que é crente, você tem que conhecer esse assunto. E aí, o texto mostra que a descendência amaldiçoada, que seria escravo dos seus irmãos, e por que escravo dos irmãos? Escravo aqui você nunca vai liderar os seus irmãos, você sempre será liderado por eles, porque o homem mau não pode liderar. Meus irmãos, as coisas que eu estou falando aqui, dá assunto para série de mensagens. Por que homens maus não podem liderar em lugar nenhum? Porque quem lidera tem responsabilidade sobre pessoas. E tendo responsabilidade sobre pessoas, o coração mau levará pessoas à destruição. Pastor, mas num colégio isso pode acontecer? Sim. Imagine um professor que é mau. Ele tem ali autoridade sobre aquelas crianças. Ele pode fazer muito mal. Meu irmão, quanto que tem de gente traumatizada por causa de professor, com todo respeito aos professores, viu? Não estou falando sobre a profissão, eu estou falando sobre o homem mau que pode ter em tudo quanto é lugar. Inclusive como pastor. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, uma pessoa para ser pastor, na nossa denominação, por exemplo, para a pessoa se tornar um pastor, ele tem que fazer 4 anos de teologia, ele precisa depois de se formar, ele precisa ser acompanhado pelo pastor da igreja, ele precisa passar pela supervisão do pastor, da diretoria, dos líderes, ele precisa ter uma conduta segundo a palavra de Deus, e depois passar por um concílio. O meu concílio durou 3 horas e alguma coisa. Havia mais de 12 pastores perguntando. 3 horas e 27 minutos, se eu não me engano. Tenho gravado o concílio. E eu me lembro
que tudo isso, para mim, foi uma festa, né? Essas 3 horas. Podia ser mais, podia ser 5, 6, 7 horas. Por quê? Porque todas as perguntas eu respondi. Eu estava pronto. Tinha que responder a pergunta com a Bíblia e com a teologia. Com texto bíblico base e com o que a teologia diz. Agora, por quê? Porque liderar uma igreja, ser um pastor é coisa séria. Você terá acesso a segredos das pessoas, terá que guardá-los. Você terá acesso a particularidades, vergonhas, tristezas, dores. E aqueles que tiverem o coração maligno poderão destroçar pessoas e famílias. Portanto, em todas as áreas, e não só essa, quem nunca viu um médico maligno? Quem nunca viu? Um médico que receitava o que não era para receitar, que estava ali só pelo dinheiro. Quem aqui já percebeu isso? Quem já percebeu? Meu irmão, infelizmente é uma profissão que paga bem, e alguns vão pelo dinheiro e não por amor à profissão, aquilo que estão fazendo, que é cuidar de pessoas. Mas todo lugar pode haver isso. Então, o homem mau, ele não pode vir a ter responsabilidade sobre os demais. Quando o texto diz, você será liderado sempre, sempre quem estará no poder será Sem e Jafé, nunca você. É o que, em resumo, eu posso trazer para você em outras palavras. Quando Deus disse, olha, eu vou entregar sobre as suas mãos a terra de Canaã. A terra de Canaã é a terra de uma pessoa. E essa pessoa não teria a posse da terra. Deus daria ao povo de Israel. O povo de Israel é descendente de Abraão. E Abraão é descendente de Sem. Aqui, irmãos, eu encerro dizendo para você o fundamento do porquê que você, pai, deve prezar por um casamento para o seu filho ou a sua filha com quem está debaixo da bênção. Quem está debaixo da bênção? Uma pessoa, nós cremos, né? O casamento de um crente tem que ser com uma pessoa crente. O casamento de um rapaz deve ser com uma moça crente. O casamento de uma moça crente deve ser com um rapaz crente. Irmãos, é incrível como eu tenho que dizer dessa forma no tempo de hoje, né? Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Eu me lembro do tempo que a gente só falava assim, você tem que casar. Aí inventaram tanto tipo de casamento que tem por aí, que aí agora a gente tem que dizer a moça com o rapaz e o rapaz com a moça. E ainda falar de forma que não venha agredir alguém que, por causa da gravação, pode se irritar. Você sabia que essa pregação pode ser motivo de um processo daqui a pouco? A pessoa pega, já aconteceu no Brasil, a pessoa pega a gravação e entra na justiça contra o pastor. Está repreendido em nome de Jesus. Estou aqui ensinando o meu povo e eu sei que será assim para a glória de Deus e nós teremos êxito na pregação da palavra. Respeitamos a vontade de cada pessoa é livre para decidir o que quiser sobre sua própria vida, mas nós temos buscado a Deus e prezamos pela palavra de Deus. Então, qual é o princípio que nós entendemos aqui? Quando Abraão disse, olha, você não vai tornar o meu filho para a terra do meu pai, e não, se ela não quiser vir, ele não vai para lá. Por quê? Porque era terra idólatra. Você vai trazê-la de lá para cá. Por quê? Porque ele deveria se tornar uma só carne com alguém que também era descendente de Sem. Abraão queria o seu filho tornando-se uma só carne com a descendência de Sem. Aplicando para o nosso tempo, irmãos, entenda bem aí, ó. O marido terá que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É uma obra impossível, sim ou não, irmãos? Eu já estou com a minha mão levantada já, viu? É uma obra impossível. É impossível. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ninguém está entendendo ainda. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é uma obra impossível. Tanto é que é necessário ter nascido de novo, aceitado a Cristo como Senhor e Salvador.
E o Espírito Santo veio morar aí dentro de você, homem. E você agora está capacitado para servir a Deus e amar a sua esposa, na semelhança que Cristo amou a igreja. Aí agora todo mundo entendeu a obra impossível. Impossível. É impossível por quê? Porque só mediante o novo nascimento. Quando Paulo disse isso, disse para a igreja: meus irmãos, como falta esse conhecimento. Você vai encontrar pessoas que dizem: pastor, mas os dois se gostam, os dois se amam. Meu irmão, a visão é muito maior do que isso. Imagine agora um homem que não conhece a fé. Ele não se converteu, ele não foi tocado por Deus, ele não tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele não tem uma vida de oração. Como que ele vai conseguir cuidar da esposa na semelhança do que Cristo fez com a igreja? Como? Qual é o ensino que você, pai, deve trazer para os seus filhos? Você deve ensinar o valor da aliança. Abraão estava dizendo para o seu servo: eu preciso que o meu filho entre em aliança com quem está da descendência da aliança. Meu irmão, a descendência da aliança é uma realidade espiritual que nós temos que ensinar. Pastor, o senhor está sobressaindo uns sobre os outros? Não, jamais, porque não sou eu que chamei a aliança. Quem chamou a aliança foi o Senhor. Quem chamou a aliança, quem foi chamado a aliança aí, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu fui chamado à aliança. Não foi você que escolheu a ele, mas foi ele que escolheu você. O que nós vamos fazer é somente ensinar isso aos nossos filhos. E vamos dizer a eles qual a característica de alguém que ele deve buscar o casamento. Nós vamos ensinar às filhas como elas devem identificar alguém, que elas devem buscar a aliança do matrimônio. De forma, meus irmãos, que ela saiba perceber. Eu me lembro de um pastor que ele tinha 3 filhas, ele não teve nenhum filho, só filhas, só mulheres. E a mais velha estava já namorando com noivado, já recém-noivado, já tinha acontecido o noivado. E aí eles saíram juntos, foram para algum lugar, de repente ela voltou. E voltou brava, chateada, mas firme. E ele disse: minha filha, o que houve? Já voltou? O que houve? Não, pai. Ele me tratou de um jeito que ele nunca tratou. Eu pensei que ele ia me bater. Ele perdeu a cabeça comigo do nada por nada. E eu pensei que ele ia me agredir. E eu disse a ele: nosso noivado está encerrado. Depois você passa lá para falar com o papai. Mas o noivado acabou. E ela chegou e disse para o pai. Ela disse: minha filha, mas por que você fez isso? Porque eu não aceito para a minha vida alguém que pelo menos não faça o que o senhor faz para a mamãe. O senhor me trata como uma princesa e trata a minha mãe como uma rainha. E eu nunca vi o senhor maltratar a minha mãe. Eu não quero isso para a minha vida. Se não for isso, eu não quero outra coisa. Aquele pai ensinou aquela moça a escolher um descendente, um homem abençoado. Pastor, mas era tudo da igreja, só disse que tem que ser da igreja. Não, meu irmão, tem que ser aliançado com Deus. Fazer parte da igreja não quer dizer que tem aliança com Deus, tanto é que você já ouviu muito mau testemunho de crente por aí. E todo mundo está sujeito a mau testemunho, basta pedir perdão, consertar. Foi um deslize, uma queda, um pecado. Não somos super crentes. Se você pecar, meu irmão, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Mas eu quero hoje à noite aqui chamar a sua atenção, porque, meu irmão, nesses 20 anos de ministério, 20 e poucos anos de ministério, mais de 30 anos na fé, vai para 33 já. O que eu mais vi na minha vida, que são matrimônios que não se pensou na aliança, e que dali veio tantos problemas que ecoaram por gerações.
filhos gerados fora da aliança do casamento, filhos que não conheceram o ambiente da bênção. E nós somos tentados, irmãos, hoje em dia, por causa da modernidade, a lançarmos fora essa mensagem. Mensagens como essa dói nas pessoas, dependendo. Aqui não, você está vacinado pela palavra de Deus. Diga amém aí, meu irmão. Eu vou crer que você está vacinado, né? Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus. Nem que seja pela fé, né? Pastor, não gostei da pregação. Meu irmão, eu não posso mudar a Bíblia. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. E famílias abençoadas, que terão a bênção do Pai, são famílias convictas da herança, convictas da bênção, convictas do milagre, que é fruto da caminhada com Deus. E eu quero orar nessa noite, porque a celebração de muitas famílias estará garantida mediante a consciência para com Deus de que é preciso atitude da parte dos pais. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero agora convidar você a orar pelos seus filhos. Eu não sei se as famílias podem, mas as famílias que estão aqui, procura aí a família, filho perto do pai. Você que está aí com seus filhos aí, eu sei que já tem filho casado, então junta tudo, né? Junta tudo. Vamos lá? Quem tem seus filhos casados, chega a família nova para estar. Pode unir todas as famílias aí, porque como é que o pai vai orar pelo filho? Então, pode chegar aqui, Vanessa, vamos orar aqui em cima. E nós vamos orar agora pelas famílias. Pastor, meu marido não está aqui, não tem problema, você vai fechar os seus olhos e vai orar do mesmo jeito. Mas seu filho está aqui, por exemplo, nosso filho, nós não vamos poder orar aqui com ele, que ele vai tocar agora, não tem problema. Mas nós vamos agora orar pelas famílias. E eu quero orar, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não sei como é que foi a sua reunião hoje, não sei se teve, mas convide o Senhor para estar na sua casa. A reunião do ano que vem vai ser melhor do que essa. Amém. Se essa foi boa, do ano que vem vai ser melhor. Você que não tem o seu pai, talvez você até nem pensou em vir hoje, porque vamos falar só sobre o pai, eu não tenho pai. Meu irmão, você tem o Pai dos céus, o nosso Deus é seu Pai, e Ele gerou a todos nós. Você que nos visita, que o Senhor Deus toque o seu coração nessa hora e que você receba a bênção do Senhor também, porque Ele te ama. Amém? Feche os seus olhos e agora ore com a sua família, ore com seus familiares, faça uma oração aí abençoando. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Pai, declarando a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Amém, Pai. Sobre a nossa casa, seja a aliança com o Senhor. E essa aliança, Senhor, venha sobre os nossos filhos, sobre o nosso filho, Senhor. E no tempo certo, quando chegar o tempo do casamento, ele se casará abençoadamente. Amém. Com alguém da aliança, com uma serva do Senhor aliançada contigo, meu Pai. Com uma descendência de fé em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por cada família. E é no nome de Jesus que nós clamamos por esse pai, por essa mãe, por este casal que não tem filhos, por este casal que já tem filhos, mas terão outros. Nós oramos, Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre as mulheres, sobre os homens, Pai, seja teu poder manifesto para que haja, Senhor, novo tempo, Senhor, neste matrimônio, nesta família. Meu Deus, este homem que o Senhor separou para ser instrumento para essa geração, seja assim, meu Pai, a bênção do Senhor sobre essa casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Aleluia. Levante as suas mãos aos céus. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor